Olá, queridos e queridas. Eu sou Leidiane, sou sócia fundadora da Amplum Biogás. Eu estou aqui hoje, estou muito feliz de estar aqui hoje de novo, né? Lançando mais um curso e falando sobre um tema super importante, que é os ativos ambientais relacionados a biogás. E hoje a gente vai focar em mercado de carbono. A gente também tem aqui a Vanice, a minha sócia, né? Uma das sócias fundadoras da Amplum Biogás, para moderar junto comigo mais esse evento da nossa empresa. Vanice, seja bem-vinda. Muito obrigada, Leidiane, obrigada pela participação de todos. Uma boa tarde. E para quem ainda não conhece a Amplum Biogás, a Amplum é uma empresa que oferece cursos e consultorias na área de biogás e biometano, e que hoje está promovendo esse webinar, né, que tem o objetivo de debatermos mais sobre o mercado de carbono a partir do biogás no agro, especialmente o tratamento de resíduos da produção de animais. E vale dizer que esse evento marca o lançamento do curso Mercado de Carbono e o Biogás no Agronegócio, em parceria com a Future Carbon Group, que é referência em projetos de créditos de carbono no Brasil. E esse curso faz parte de uma série de cursos e eventos que nós teremos na área de ativos ambientais relacionados a biogás e biometano, a partir dos quais é possível gerar receitas para valorizar os benefícios, né, dessa fonte de energia tão importante para o Brasil. Leidiane. E aí, gente, eu convido todos vocês, como sempre a gente faz, né? A gente pede que vocês compartilhem o link dessa transmissão, comentem no chat, falem para a gente de onde vocês são, em qual instituição vocês trabalham ou pesquisam. A gente quer saber mais sobre vocês e sobre quem está interessado nesse tema tão importante. Então, dicas, né? Curtam essa live no YouTube para o YouTube entregar para mais pessoas. Para quem quiser acompanhar o conteúdo da Amplum pela Amplum Biogás, inscreva-se no nosso canal, siga a gente também nas redes sociais por @amplumbiogás, pode procurar no Instagram e no LinkedIn. E hoje a gente vai ter, esse nosso debate hoje vai ter uma duração de cerca de 1 hora, tá bom? E a gente vai responder perguntas do público. Então, deixe suas perguntas, seus comentários também, vão conversando com a gente ao longo do nosso evento, ok? Bacana. E agora, antes de iniciar o debate, a gente vai apresentar para vocês o curso, né, muito rapidamente, e para isso, nada melhor do que convidar a Cíntia Caetano Carvalho, que é head da Future Carbon Academy. Bem-vinda, Cíntia, muito obrigada por estar aqui conosco. Bem-vinda. No dia de hoje. E, né, agradeço, inclusive, não só a sua presença, mas também oficialmente aqui a parceria, né, da Future Carbon com a Amplum Biogás. E aí eu queria, né, aproveitar e pedir para que você se apresente, conte para o público que ainda não conhece a Future Carbon, quem é a Future Carbon, quem é a Cíntia, e aí também já apresentar, né, qual o plano para esse curso aí que vai iniciar no dia 17 de outubro. Olá, pessoal, muito boa tarde, audiência. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez a Leidiane e a Vanice pelo convite para fazer parte desse projeto fantástico que é a Amplum Biogás, uma parceria com a Future Carbon. Eu sou Cíntia Caetano, eu sou, como a Vanice comentou, responsável pela Academy, que é a unidade aqui no grupo Future Carbon, que tem por missão a disseminação de conhecimento sobre o mercado de carbono. Então, quando as meninas chegaram com essa missão de amplificar a agenda do biogás e dar conhecimento, eu falei, nossa, é juntar a fome com a vontade de comer, porque é um momento super propício da gente ter essa conversa, desmistificar, tirar dúvidas, criar uma base sólida de conhecimento para que as pessoas possam navegar nesse ambiente de oportunidades e desviar dos obstáculos, entender quais são os desafios, ter uma visão clara do cenário que se apresenta para poder atuar de forma consciente. Então, fiquei super feliz de fazer parte dessa parceria. Então, estou aqui com essa missão. É a missão da Future, em geral, ajudar a levar alavancar o mercado de carbono para todo o seu potencial
numa nova visão, no mercado de carbono 2.0, que a gente brinca aqui. Eu já venho trabalhando com isso desde 2008, então lá se vão 15 anos nessa agenda, com colegas como o Rafael Borgherese, que vai entrar com a gente daqui a pouco também, com o Sávio, e a gente viu o mercado se desenvolver, evoluir, e atualmente a gente está numa primavera, o que é um momento muito parecido com o biogás, muitas novas oportunidades chegando. Mas, para a gente conseguir entender bem como navegar, é preciso ter um básico ali de conhecimento. Então, a Future criou a Academy justamente para a gente catalisar essas parcerias para divulgar esse conhecimento mais sólido sobre o tema. Só que a Future é uma grande plataforma focada no mercado de carbono. Então, além desse primeiro passo, que é o conhecimento, para dar o primeiro passo no caminho da jornada, a gente também desenvolve projetos de carbono com unidades dedicadas à floresta, à energia e ao agro, né? Então, eu convidei aqui para o nosso curso os responsáveis pela unidade da agrocarbono, que fala com esse público que tem demandas super específicas, para a gente falar sobre carbono no agro. E eu convidei também o head da Academy, né? O líder da unidade de Energy, que é a nossa unidade dedicada a novas energias e como fazer créditos de carbono nesse nicho. Então, unindo essas especialidades, a gente tem aqui um grande potencial para falar sobre biogás e sobre biometano. E aí, o que a gente criou? A gente criou nessa parceria um curso focado para produtores rurais, em especial aqueles que estão na pecuária e na suinocultura, e que vão ter aqui uma oportunidade de continuar produzindo como eles produzem e tratando dos dejetos da sua produção de uma forma que eles consigam tirar ainda subprodutos disso. E entre os subprodutos está o carbono. Então, quando o carbono entra, a gente tem aqui uma nova alavanca de financiamento, e é sobre isso que a gente quer falar um pouco mais. O curso é destinado para esse público de produtores rurais, mas também para quem está nessa agenda, né, como assistência técnica, consultorias e outros profissionais interessados nesse modelo. E a gente formatou de uma forma bastante objetiva, mas dando toda essa pluralidade de conhecimento em 4 encontros. Então, eu acho que é uma oportunidade legal, não apenas da gente trocar experiências com esse público, mas também levar eles a um novo patamar de entender como é que essas duas agendas do biogás, do agro, se conectam com a agenda do mercado de carbono, vai ser super interessante. Então, foi nesse sentido que a gente formatou aqui. Mas eu convido a Vanice e a Leidiane, que participaram desse desenho, a complementar se eu deixei algo de fora. Não, acho que está super completo. E também, assim, né, pessoal, mais informações, a gente vai deixar o link na descrição, ali no chat, para que vocês também possam ver a carga horária, mais detalhamentos da carga horária, as datas, né? Então, inicia dia 17 de outubro, mas aí os detalhamentos de horário fica tudo lá bem escritinho. O objetivo de hoje não é ficar falando do curso, e sim conversarmos, né, com os nossos professores e daqui tirarmos e já começarmos a aprender sobre. Então, deixaremos também um link ali na descrição e no chat, um link mostrando a Academia Amplum Biogás, que é a nossa plataforma de ensino, e como eu falei, né, mais detalhes do curso. É claro que a gente vai estar disponível, qualquer dúvida, pessoal, também, vocês podem nos procurar em qualquer dos nossos contatos, nos atendimentos, que a gente também está aqui para isso, para tirar essas dúvidas também. Leidiane, agora eu passo para você, para a gente dar o start, então, né, no nosso debate e falarmos aí do que efetivamente importa hoje. Perfeito. Obrigada, Vanice e Cíntia, por terem apresentado o curso. Realmente, para a gente é uma honra assim, estar em parceria com a Future, montando esse curso, oferecendo esse conhecimento. Mas antes da gente começar a falar do tema, eu quero chamar os nossos outros 2 convidados, o Sávio e o Rafael. Então, o Rafael Ribeiro Borgherese, da Head da Future Carbon Energy, e o Sávio Almeida Sardinha, Head da Future Carbon Agrocarbono. Sejam bem-vindos e já, por favor, se apresentem. Obrigado. Vai lá, Sávio. Pode começar, por favor. Perfeito. Obrigado, Rafael. Obrigado, Leidiane, Vanice, Cíntia. Obrigado também por nos colocar aqui, né, junto à frente dos interessados no assunto. Eu sou Sávio Sardinha,
tenho uma formação como engenheiro agrônomo, né? Trabalho na área especial de fertilidade de solos e carbono também há um tempo, né? Estou aqui no Mato Grosso, entendendo um pouco da evolução desse tema também aqui nesse estado que tem características peculiares, né? A expansão das áreas são grandes e, naturalmente, acesso a crédito e tecnologia também vem, geralmente, acompanhando essas evoluções. E, naturalmente, o mercado de biogás aqui para nós, assim como para o Brasil como um todo, vem se expandindo. Eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco do que nós sentimos e vemos nas experiências que temos aqui com biogás no agro. Sou o head da Agrocarbono e hoje o nosso foco é, como a Cíntia já bem comentou, tentar explorar ao máximo todas as formas de se gerar crédito dentro das propriedades e aí compartilhando com as capacidades técnicas do time do Rafael, né, da Energy. Nesse caso específico do biogás, é um trabalho conjunto aqui que a gente vem desenvolvendo, tá? Fico à disposição de todos e que a gente tenha um excelente curso. Obrigada, Sávio. Rafael, agora, por favor, se apresente, dê boas-vindas. Obrigado, Ediane. Boa tarde a todos. Super legal, super bacana estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que sou apaixonado, né? Como a Cíntia falou, ela adiantou, né? Tenho trabalhado no mercado de carbono há muitos anos já. Hoje já deve ter mais de 15 anos que a gente trabalha no mercado de carbono. Eu sou de formação, sou engenheiro ambiental, com especialização em energias renováveis. Tive a oportunidade de trabalhar em todas as frentes do mercado de carbono, tanto na geração de crédito como na aquisição de crédito também, na ponta compradora. Então, eu tenho uma visão legal sobre mercado também, sobre o que os compradores buscam na hora que estão olhando um projeto de carbono. E também diretamente no setor elétrico. Então, eu tenho alguma experiência também no setor produtivo de geração de energia elétrica. E, bem, estou aqui também para compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu durante esse tempo todo, e um pouco das experiências e os desafios de gerar o crédito, porque há muita informação dispersa nesse mercado, todo mundo fala sobre o mercado de carbono, então acho que é um pouco o nosso papel, o papel da Academy também, organizar tudo isso, empacotar para que as pessoas saibam o que separar o joio do trigo também, e consigam ter uma leitura do que é isso, né? Porque a gente sempre escuta mercado bilionário, trilionário, o que é isso, né? Então, assim, acho que a gente consegue guiar um pouquinho nessa rota aí, nessa navegação, desse montante de informação que a gente recebe. Perfeito. Vai ser um time incrível para o curso e agora para o nosso debate, acho que é importante entender que quando a gente fala em biogás, eu sempre costumo dizer, né, eu, Vanice, nas aulas, que o setor de biogás é um setor bastante diverso, com várias diferentes realidades em questão de porte, substrato para produção, aplicação desse biogás. E quando a gente fala em carbono também é isso, né? O mercado de carbono, esse processo todo da jornada de descarbonização das empresas está gerando também, são diversas diferentes realidades. Então, não é à toa que a gente monta um time de 3 especialistas aqui para virem conversar sobre esse tema com você, porque é uma demanda de complementariedade de conhecimento, tá, gente? Então, obrigada mesmo pelo tempo de vocês para estarem nessa transmissão ao vivo aqui para o nosso público. A gente vai deixar, além de a gente pedir para o público curtir a nossa live aqui, né? Aqui embaixo no botãozinho vai ter o botão de curtir. A gente vai deixar também o link do LinkedIn dos 3 especialistas convidados, do Sávio, do Rafael e da Cíntia, para vocês seguirem eles, e da própria Future Carbon, para vocês conhecerem mais o trabalho deles, ok? Antes da gente começar o debate em si, começar a conversar mais, eu queria só contextualizar um ponto, assim, que a gente, nesse histórico, para quem é do setor de biogás, biometano ou de resíduos, a gente vem falando muito dessa jornada da descarbonização que as empresas vêm seguindo, né? A gente está numa demanda, que a gente está começando até a chamar de emergência climática, né? No Brasil está tendo uma onda de calor, cada vez mais fica claro que realmente a gente está começando a ser afetado pelas mudanças climáticas. E se fala muito dessa relação, dessa questão de mudanças climáticas com o biogás e o biometano, e as oportunidades que o biogás e o biometano podem ter de ajudar a gente nessa luta contra as mudanças climáticas, então, contra o aumento da temperatura da atmosfera. E
E a gente, quando estava, Vanice e eu, nossa equipe, participamos de um projeto bem interessante do Instituto 17, entre 2020 e 2022, de estudo do potencial de biogás e toda a visão de estratégia para o biogás ser uma das fontes para a transição energética do Brasil. E um dos estudos que a gente fez foi exatamente do potencial de descarbonização. Então, a gente fez várias estimativas de qual seria a quantidade de carbono evitada por esse setor, utilizando metodologia de avaliação de ciclo de vida ambiental. E quando a gente apresentava para o setor, nos webinários, nas reuniões, as perguntas eram assim, tá, mas como que eu consigo fazer isso aqui, esses números que vocês estão mostrando, gerarem algum tipo de receita para o projeto, entrarem de alguma maneira na análise de viabilidade. Esse benefício para a sociedade toda, como também a gente faz para que seja um benefício para os projetos, para os investimentos. E aí, nessa busca, nós da equipe Amplum, a gente começou a buscar, então, ok, como a gente faz para monetizar isso? Então, uma das rotas é esse entendimento dos créditos de carbono, né? No mercado de carbono como um todo, que é o tema de hoje, e também essa visão do crédito de carbono, que é uma das maneiras de gerar algum tipo de retorno financeiro para os projetos de biogás, no momento que isso vem, como a Cíntia colocou, essa primavera, né? Essas possibilidades vêm ficando mais claras. Então, a gente quer conversar um pouco com vocês sobre isso hoje. E aí, para a gente começar essa conversa, eu queria... Sávio, Rafael, Cíntia, Vanice, vamos trocando bastante, conversando. O público também envie comentários e perguntas, se tivesse novamente. Mas para começar a conversa, queria te perguntar, Cíntia, a gente queria começar bem do básico, né? O que é esse mercado de carbono? Tenta explicar rapidamente, de forma simples. E esse crédito de carbono, como que funciona? Também a gente escuta muito o termo mercado regulado, mercado voluntário, como que isso vem evoluindo, assim, rapidamente, se você puder dar essa visão para o nosso público, para a gente conectar esse mercado de carbono com o que a gente está falando de resíduos, agro e biogás. Bom, gente, é um desafio, porque acho que só nessa pergunta vai 1 hora, mas eu vou colocar aqui algumas pílulas. Eu vou colocar aqui um pouquinho daquilo que a gente vai ter como o foco, né? Então, o que é um crédito de carbono? Em última análise, um crédito de carbono ele é uma alavanca financeira para fazer um incentivo positivo, né, um incentivo econômico para uma mudança de comportamento. Então, em termos econômicos, é basicamente isso. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que, hoje, a gente não precifica, se a gente não tiver um mercado de carbono ou um sistema de precificação de carbono por taxação, por exemplo, a emissão de gases do efeito estufa, né, como o carbono, o metano, que é 28 vezes mais nocivo para o aumento da temperatura global do que o próprio carbono, né, e também é um gás do efeito estufa, ele vai ser emitido sem um custo, então ele vira uma externalidade. Então, qual que é a ideia do crédito de carbono? É justamente precificar o esforço de quem está fazendo uma mudança de comportamento, como, por exemplo, o tratamento através do biogás, do biometano em plantas destinadas para isso, né, em novas plantas destinadas para isso, para você ajudar a fechar a conta desse investimento. Então, o crédito de carbono é negociado como uma forma de criar esse incentivo positivo, esse sinal de mercado de que vale a pena você produzir melhor e com menos emissões. Então, em um exemplo bem básico, seria isso. A gente está olhando para um mercado de carbono que hoje no Brasil ainda é voluntário. Por quê? Porque a gente não tem uma obrigação legal, uma regulamentação que determine que alguém precisa comprar créditos de carbono. Então, esse compromisso, ele não existe do ponto de vista de obrigação legal do Estado, mas a gente caminha nesse sentido. Então, hoje mesmo, estão havendo discussões, né? Uma consulta pública na Câmara dos Deputados. A gente deve ver ao longo da próxima semana o PL 412 do ano passado evoluindo no Senado para a votação de um novo projeto de lei que cria essa obrigação legal. Então, quando nascer a obrigação legal, a gente vai chamar isso de um mercado de carbono regulado.
como já existe há muitos e muitos anos em países da Europa, nos Estados Unidos existem vários mercados de carbono. Inclusive, a gente também tem contrapartes aqui na América Latina que precificam o carbono pelo Estado também, ambientes regulados de carbono. No Brasil, a gente ainda não tem, então a gente está nesse ambiente que a gente chama de voluntário. O mercado voluntário é um grande mercado internacional que é orientado já que não tem um país determinando as regras, você tem padrões de certificação internacionais que são aceitos e que seguem as melhores práticas. Então, são alguns padrões que seguem diretrizes essenciais, e todos eles têm razoavelmente os mesmos requisitos técnicos, que eu não vou entrar aqui agora, porque é muito complicado, mas vocês já devem, alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre adicionalidade, por exemplo, que é a necessidade de que esse crédito, né, de que essa receita adicional seja necessária para alavancar um projeto do chão. Então, esse, por exemplo, é um dos requisitos. E assim por diante. Então, no mercado voluntário, por que o comprador compra? Ele compra para participar do esforço para chegar no zero líquido, o famoso net zero, que é o necessário para que a gente consiga manter as temperaturas globais dentro de um patamar de aumento de temperaturas climáticas que seja aceitável para a gente continuar existindo e produzindo na forma como a gente faz hoje. Se a gente tiver um aumento muito alto de temperatura, a gente vai ter problemas de estresse hídrico, de altas temperaturas, os ciclos vão quebrando, as coisas ficam mais caras, você tem eventos climáticos extremos, e é isso que a gente quer evitar. Então, as empresas que compram, elas compram para fazer parte disso, para mitigar os seus riscos, porque para elas também custa caro a mudança climática. Então, não é simplesmente um esforço de filantropia. É muito mais do que isso. Hoje a gente fala de uma agenda de governança climática, ou seja, mitigar e adaptar a realidade do clima como está hoje. E acho que é isso que eu trago para vocês. Agora, só para fechar, por que a gente está falando tanto de mercado de carbono agora? Porque, a gente está tendo esse grande esforço internacional nesse sentido, e 2, a partir de 2021, o mercado atingiu valores na casa dos bilhões de dólares no mercado voluntário pela primeira vez, e vieram estudos projetando que a gente vai ter um aumento muito maior disso até 2050, que é o limite para a gente chegar nesse zero líquido. Então, em função disso, a gente está vendo muitos atores sendo atraídos para o mercado, que está evoluindo rápido, e por isso a gente começa a ver a entrada de atores como o capital financeiro, e isso acaba alavancando ainda mais. Então, porque ele cresce, entendeu? Então, você gira um ciclo positivo. Passo a bola de volta para você. Não, perfeito, tá super claro, assim, entendendo esse processo que a gente está. Basicamente, a gente vem há anos, né? A gente vem falando do potencial das mudanças climáticas, e cada vez mais isso está próximo, e esses mercados vêm se desenvolvendo em torno desses créditos que são gerados para que as empresas possam reduzir emissões voluntariamente ou de forma obrigatória, conforme o país em que estiverem. E a gente ainda no Brasil está evoluindo agora para começar a ter um mercado regulado também no país, além das oportunidades do mercado voluntário. Super, acho que explicou bem. A gente sabe da complexidade desse tema, né, Cíntia? É um mundo, dá para ficar horas aqui, vezes, falando disso. Mas tá bem claro. E agora eu queria para o Sávio, né, que trabalha, que está lá no Mato Grosso, entende bastante do agro. Qual que é a conexão desse mundo todo do carbono, que a Cíntia explicou, com o mundo que a gente está falando do agronegócio, especialmente do biogás? Então, como que, considerando que existe esse mercado, significa tem compradores aí cada vez mais interessados, porque é um mercado que está crescendo. Como que quem tem resíduo, dejetos e biogás pode comercializar esses créditos no mercado? Perfeito, Lidiana. Então, eu acho que, assim, de forma geral, como você disse, né, sendo o foco em biogás, nós temos hoje o que seriam as fontes, né, de resíduos em geral, que poderiam ser aplicados a um biodigestor trabalhar, né, nessa conversão energética, eu diria. Só que pensando no agro como um todo, né, no seu relacionamento com o mercado de carbono,
nós temos várias metodologias, né? Hoje com foco especialmente no biogás, mas olhando para o universo de floresta em pé, de carbono através da gestão técnica da fazenda em solo, por exemplo, né? Os sistemas agroflorestais, os resíduos que também em momentos são utilizados para a geração de fertilizantes nas próprias fazendas, né, através de compostagem. Então, o universo é muito amplo, existe alguns desafios para cada uma dessas metodologias que precisamos superar durante o desenvolvimento de um projeto, mas a expansão ela é clara, é evidente hoje, pelo lado do interesse do proprietário dessas fazendas, né, em estar colocando dentro do contexto de produção essa circularidade, né, que é gerar o rendimento que ele se compromete com a indústria, né, que é entregar a sua carne, o seu leite, o seu grão, mas em contrapartida também poder usar o que daquilo seria descartado eventualmente até como uma situação de passivo ambiental, né? No caso do biogás em específico, nós vemos olhando, né, nos últimos tempos, né, sabendo que da cadeia de produção brasileira, que temos aí um potencial de produzir biogás em diferentes setores, como o sucro energético, né, que tem algumas questões a serem verificadas por conta da elegibilidade disso, né, a produção agrícola em si, né, animal, o saneamento, que já um pouco fora do agro, mas em algumas ocasiões de indústria, a gente pode perceber que poderia ser aplicado, né, no caso de estações de tratamento desses efluentes, né, a gente percebe que a capacidade, o potencial poderia ser em milhões de metros cúbicos dia de cada um desses 4 setores que eu acabei listando, e a gente brinca, né, isso é um dado da biogás, né, a gente tem 60 milhões de metros cúbicos dia em sucro energético, mais de 18 milhões de produção agrícola de metro cúbico dia, animal 35 milhões, saneamento a casa dos 10, né, aproximadamente, e nós falamos que quando a gente vai para essa produção animal, em especial, e agrícola, nós estamos falando que é o pré-sal caipira, né? Que é uma situação onde você sabe que estaríamos gerando combustível, fertilizante dessas fontes, aí um tema do Rafael, né? Olhar para hidrogênio, nitrogênio verde também como base renovável, uma das oportunidades, são umas das oportunidades que nós viemos percebendo no mercado, com foco hoje em pecuária de corte e leite, no uso desses dejetos dos animais, né? Obviamente com algumas condições estruturais na fazenda, né? Permitindo aí o aglomeramento desses resíduos de uma forma, eu diria, limpa e que eu possa assegurar que todo esse dejeto vai ser direcionado para o reator do biodigestor. E também no caso do uso desses mesmos dejetos, né, que estariam sendo gerados via a suinocultura, tá? Independente se em creche, né, se em maternidade ou se em terminação. E óbvio que a cada tipo de processo, que nós chamamos de sistema dentro dessas realidades de bovino ou suíno, nós estaremos olhando a capacidade de geração desse gás internamente no equipamento e naturalmente realizando os cálculos, né, e todas as comprovações técnicas da geração específica do carbono em si. Então, é um projeto que, para o agro, é um projeto de redução de emissões, né? Então, o foco, nesse caso, através das lagoas muito convencionais, todos aqui certamente conhecem a presença das lagoas para a operação desses confinamentos, né? Esterqueiras, né? Das esterqueiras, exato. Basicamente incorporar uma forma uma tecnologia, né? Eu sempre falo com os produtores que nós conversamos que quando utilizamos na vertente do crédito de carbono em si, na fazenda ele pode ter 2 abordagens, né? Ou a implementação de uma técnica nova ou de uma tecnologia. No caso do biogás, né, através do equipamento do biodigestor, a gente está falando de uma tecnologia que vai estar conglomerando ali um gás que antes estaria sendo vazado, né, para a atmosfera diretamente, em um local que agora eu tenho controle pleno dele, né? E através desse controle desse gás ali acabando se acrescentando, né, você tem também automaticamente a capacidade da sua queima e da sua geração de energia, do crédito e logo na sequência até do fertilizante, que esse dejeto, depois de passar por todas as fermentações, ele ainda possui ali
um valor nutricional pensando em condições de solo, né? Então, é retornar isso para a lavoura, para o pasto. E, então, essa seria a conexão, né, entre o crédito de carbono e o biogás, a priori, com todas as suas características aí de mercados regionais ou a nível Brasil, né? Então, seria esse o nosso caminho a percorrer com os proprietários das propriedades. Sabe, então, na realidade, daria para produzir, se você tem um dejeto, já tem uma esterqueira, ou uma lagoa de tratamento, se o produtor passa a implementar uma tecnologia de biodigestor que vai captar aquele betano, aquele gás que já é emitido, e faz o uso energético desse biogás, esse metano que deixa de ir para a atmosfera, esse gás que deixa de ir para a atmosfera, porque antes era aberto e agora você vai fechar, vai ter um biodigestor, você proporcionalmente ganha créditos em relação àquilo. E também no biogás tem um diferencial de poder gerar o crédito relacionado à substituição energética também. Então, são dois pontos, né, de geração de crédito, ou não. Eu estou falando coisa errada. Aí o foco hoje dos nossos projetos estão nessa queima desse material, né, que seria o gás, uma desestruturação, eu diria que até química, né, que você vai acabar desconstruindo a estrutura química do metano e você gera energia, né? O fato de fazer uma duplicidade, né, a transição, isso não se aplica, né? Você precisa definir um escopo de trabalho. Hoje, os cálculos estão muito mais relacionados a você deixar de fato de emitir esse metano diretamente para a atmosfera, tá? Quando a gente vai para a área de energia, e obviamente uma área mais do Rafael, falar de transição energética, ou, né, substituição de uma energia por outra, aí nós estaríamos olhando um pouco mais no sentido de, por exemplo, veículos, né, que se movimentam através de um tipo de combustível por outro menos emissor, né, ou a substituição de um gerador de energia diesel por uma energia solar, né, aí seria um pouco diferente a maneira como abordar. Eu diria para você que essas duas abordagens suas estão corretas, elas significam, no final das contas, a mesma coisa, né? Tá bom. A abordagem final mesmo técnica é reduzir o metano. Reduzir metano para não emitir e conseguir um retorno em relação a isso. Ótimo. Porque a energia já é gerada, né? Naturalmente, o equipamento veio para isso, né? Sim, exatamente. Perfeito. E, Rafael, aí você que é um especialista mais na questão do crédito em si, desse caminho todo do mercado de carbono, como que funciona na prática essa geração e quantificação dos créditos? Acho que a gente já começou a falar um pouquinho agora, né, eu e o Sálvio. Você pode resumir para a gente um pouco como que é esse processo assim, na prática? Eu sou alguém da assistência técnica, veterinário, da integradora ou consultor agrícola, e quero entender como que vai ser esse processo para uma propriedade que tem dejeto, que já faz o tratamento, mas faz com lagoas. O que tem que ser feito? Quais são as etapas aí para a gente entender como acessar esse mercado? Legal, Leidiane. Bom, alguns conceitos já foram passados, então talvez repita algumas coisinhas, mas pode ser importante para o fio, não é? Assim, a primeira coisa que é importante saber é que um projeto de carbono é uma certificação de uma atividade que, nesse caso, reduz a emissão de gás de efeito estufa. Tá? Então, quando a gente fala em projeto de carbono, a gente está falando de um processo de aprovação, de certificação daquela atividade. Tá? E para você se certificar, você precisa ter os documentos, né, as informações que os livros de regras para serem seguidos. Esses livros de regras são ditos e regidos pelas certificadoras que possuem metodologias aprovadas para tal. Então, assim, o primeiro passo é saber a minha atividade de projeto, ela está reduzindo emissões, sim ou não? Sim. A gente vê se tem metodologia que já são aprovadas e aptas para você utilizar e seguir. O que essa metodologia ela faz? Ela basicamente coloca todas as regras e os critérios técnicos para saber se aquele projeto ele é elegível ou não à geração de créditos de carbono. Ou seja, ainda que a tua atividade reduza a emissão, pode ser que uma coisa na metodologia o torne inelegível para a geração de crédito. Então, essa é uma das dicotomias do mercado. Algumas coisas que acabam até frustrando assim, algumas pessoas ao longo do processo. Tá? E uma outra coisa que é importante, já foi dito também, sobre essa questão das lagoas, mas isso também é determinado nas metodologias,
que é a definição do que é a linha de base do projeto. Esse conceito de linha de base é basicamente o seguinte: o que aconteceria ali se caso eu não intervisse, eu não fizesse essa minha atividade que eu descrevi como atividade de projeto. Então, um exemplo, ao invés de você deixar os dejetos dispostos em lagoas, se os seus dejetos forem direcionados, por exemplo, para uma composteira, numa unidade de compostagem, ela não vai gerar metano. Então, ainda que eu redirecione aqueles dejetos para capturar um metano no biodigestor, eu não vou conseguir gerar crédito, porque antes de eu estar lá, o metano já não gerava no primeiro lugar. Tá? Esse é um ponto importante que às vezes a gente se depara aqui. Mas, até como o Sábio falou, o mais comum mesmo são as lagoas, né? Então, assim, existe um bom tamanho em oportunidade para geração de créditos, tá? Só que tudo isso que eu falei agora é a questão da implantação física do projeto, né? Que é você fisicamente ir lá e reduzir as emissões de metano. Mas, para que você consiga essa aprovação, você tem que passar por um ciclo de aprovação de projeto, que é basicamente composto por dois tipos de auditoria. A primeira delas é a auditoria de validação, então é a primeira auditoria que você faz no início do projeto, e basicamente o que ela vai dizer, ela vai afirmar que todo o seu projeto está de acordo com aquelas metodologias e os livros de regras dispostos pelas certificadoras. Então, assim, é um processo longo e, assim, de certa forma, complexo, né? Que precisa ali de uma certa dedicação para ser executado. Tá? Essa auditoria de validação, ela dura cerca de 12 meses, um pouco mais algumas vezes. Há alguns gargalos de produção hoje, né? De auditoria, principalmente. Tá? Não há tantas auditorias no mercado, então isso acaba engargalando um pouco, né? O processo. E no final da auditoria de validação, a gente vai chegar no final com um projeto que ele é certificado para gerar créditos, certo? Então, até passei esse período todo de um ano, eu ainda não gerei, eu só tenho um projeto que é gerador de crédito. E aí entra aquela segunda etapa, que é o segundo tipo de auditoria, que é a auditoria de verificação, que ela é cíclica, ela é feita normalmente anualmente, tá? Mas ela não precisa necessariamente ser anual. Pode ser feita em períodos mais extensos, a depender do tamanho do projeto e interesse do detentor do crédito também. Essa auditoria de verificação, o objetivo dela é pegar os dados reais do projeto e verificar efetivamente os cálculos, né, de quanto que se gerou, né, de crédito de carbono, ou seja, quanto que eu deixei de emitir em metano, isso convertido em créditos, cada tonelada de CO2 equivalente é igual a um crédito. Como a Cíntia falou, no caso do metano, cada tonelada de CO2 é equivalente cada tonelada de CO2 é 28 do metano. Então, você vai multiplicar por 28 no final e você vai ter a informação em créditos de carbono. E aí sim você entra na etapa de comercialização, aí você pode ir ao mercado. Então, todo o ciclo leva cerca de 1 ano e meio a 2 para você começar a gerar os créditos. Agora, há mecanismos também de você conseguir algum tipo de antecipação dessa receita, porque é o que a gente chama de early stage, né? A gente consegue vender créditos ainda que não foram gerados. Então, é uma forma que você tem até de financiar aquela tua operação que eventualmente você precisa, né? E você traz a valor presente aquele fluxo de créditos de carbono que você vai gerar no tempo, que normalmente são 3 ciclos de 7 anos, então ao todo 21 anos de geração de crédito para essa tipologia de projeto. Uau! Tá, então passa por várias etapas, né, Rafael? Assim, até primeiro tem que analisar se realmente o projeto se enquadra em alguma metodologia e realmente é considerado para possibilidade de gerar esses créditos, e depois tem várias etapas, como o Rafael explicou, para até chegar ao ponto de realmente gerar esse retorno para o projeto, né? E aí, Vanice, deixa eu te perguntar, a gente até teve um comentário aqui falando da questão energética, né? De não é só queima em si ou deixar de emitir metano, né? Sempre quando a gente está falando de projetos de crédito de carbono na Amplum, né, a gente está falando de projetos de biogás que façam aproveitamento energético,
ou seja, que além da queima do metano em si que seria emitido, ele passe a gerar energia e renovável, né? E, assim, recentemente foi lançado pelo CI Biogás o panorama do biogás com dados mais atualizados desse setor. Então, considerando essa conexão da questão de energia com a questão de carbono, como que você vê, assim, que números que a gente pode trazer para o público para entender essa conexão e esse caminho de carbono com biogás? Não, legal. É sempre ano a ano, né? O mercado sempre fica esperando o lançamento, né, desse documento, porque é o documento que consegue, né, o panorama anual do biogás que o CI Biogás lança, é um compilado de informações que mostram qual é o tamanho do mercado, quanto que o mercado cresceu, né? E aí o de 2022, né, dados de 2022 mostram que realmente o mercado cresceu, sim, e aí alguns números que eu trago aqui em destaque foi que houve aí um aumento em volume de biogás produzido de 2021 para 2022 de 22%, comparando, então chegamos aí no patamar de 2,8 bilhões normal metro cúbico ano de 2022 de biogás, né, em produzidos, e 15% a mais em plantas de biogás, ou seja, aí somamos aí 114 novas plantas em 2022. E aí a partir daí a gente já consegue tirar, né, algumas informações interessantes. Olhando então o agro, né, o agronegócio, quão representativo é o agronegócio dentro do setor do biogás e com quem nós estamos falando hoje que podem vir a aproveitar essa informação de que, opa, eu sou produtor de biogás, sou do agro, como é que eu faço para agora conectar esses pontos e também beneficiar do mercado, né, de carbono? Então, até o CI Biogás faz essa análise, né, que nos últimos 3 anos houve um crescimento médio de 17% ao ano no número de plantas em operação, ou seja, plantas produtoras de biogás, dentro do agro, né, do agronegócio, da agropecuária, ou seja, produtores dentro do agronegócio que tem seus resíduos, transformando esse resíduo em biogás, tem aí esse crescimento anual de 17%, é um número bem significativo, ou seja, sabemos que existem muitas plantas e que essas plantas ainda não estão olhando o mercado de carbono como uma oportunidade, né? Então vale aqui o nosso chamar atenção para isso, tá? E aí é interessante que em 2022 o setor agropecuário representou a maioria das plantas de biogás em operação no Brasil, chegando aí a 78% das plantas, gente. É muita planta produzindo biogás, né, no país. Claro que olhando o volume, não acaba invertendo um pouco, e em volume de biogás o agro corresponde a ficar aí no terceiro patamar, né? Fica atrás do saneamento, por conta dos aterros sanitários que realmente conseguem produzir um volume grandioso de biogás em poucas plantas, muito volume, RSU, mas em volume o agropecuário não consegue trazer, né, contribuir com tanto, porém acho que vale destacar essa quantidade de plantas que nós temos espalhadas aí pelo Brasil. E finalmente, de toda essa quantidade, 94%, 93, 94% é elétrica, né? Exatamente por serem plantas menores, volumes menores de biogás, a tendência realmente é ainda partir para a energia elétrica, com um pouco aí que a gente pode olhar com tendência a biometano devido à escala. Acho que de maneira geral é isso, né? Só para realmente a gente ter um panorama para quem ainda não está familiarizado com os dados mais atuais, para a gente saber aí qual é o público que nós estamos conversando hoje. Perfeito, Eunice. E acho que esse é o ponto, entender que a gente está falando, é um webinar que conecta diferentes mercados, né? A gente está falando do agronegócio, da pecuária dentro do agronegócio, né? Uma das áreas, especialmente, a gente está falando da pecuária. Quando eu falo pecuária, suinocultura, bovinocultura de leite, avicultura, de forma geral, né? Cada caso tem um caso, assim, a gente sabe que as metodologias podem ser diferentes. Conectando com esse setor de energia e com o setor de resíduos e carbono, né? E aí, eu queria aproveitar uma pergunta do público, do Everton, e trazer para o Rafael e para a Cíntia responderem, quem se sentir mais à vontade, sobre a questão de como que ficam os projetos de suinocultura já escritos em PDD. Por quê? A gente tem já, esse mercado voluntário já acontece há anos, e teve um outro momento com vários projetos de crédito de carbono da suinocultura.
que eu vejo que a grande diferença que a gente vê hoje nos projetos de crédito de carbono de suinocultura é um biogás, o crédito está ligado ao aproveitamento do biogás em si, não só a simples queima. Isso acaba ajudando o projeto a ser viabilizado e se sustentar no longo prazo e não depender apenas do crédito de carbono. Acho que, vocês me corrijam se estiver errado, mas eu entendo que essa é a grande diferença do momento. O carbono vem com uma receita adicional que realmente viabiliza, que passa a trazer um benefício adicional, mas que não é a única sustentação do projeto, né? E isso acho que isso que eu estou falando tem relação com o que o Everton perguntou do PDD, né? Então, vocês querem comentar um pouquinho sobre essa pergunta? Conseguir responder esse questionamento do Everton Ventura? Claro, eu vou pular aqui, depois o Rafa me complementa. Bom, para quem não está familiarizado, o mercado de carbono é uma sopa de letrinhas. Então, o PDD significa o quê? É uma sigla em inglês para Project Design Document, que é o documento de concepção do projeto. É no PDD que você inicia o seu projeto, ele é a sua hipótese, onde você vai descrever ali tudo que o projeto pretende fazer e prever o quanto que ele vai reduzir, nesse caso, de metano, né? Então, quanto que ele vai deixar de emitir metano em função. Aqui não ficou muito claro na pergunta do Everton se é uma compostagem ou se é uma outra abordagem para tratar. Mas vamos supor que fosse, por exemplo, um PDD sobre compostagem. E aí tem um outro comentário dele falando que a compostagem gera metano. Eu acho que é uma falha talvez da gente ter se expressado melhor. A compostagem, ela deixa de emitir metano, né, em função do tratamento de você jogar ali da questão das bactérias anaeróbicas ficarem impossibilitadas de se reproduzir, então você reduz mau cheiro, aumenta a qualidade de vida, reduz insetos e reduz carbono. Então, um dos benefícios de tratar nesse formato é reduzir o metano, deixar de ser emitido, e isso gera os créditos de carbono num PD. Se essa é a tecnologia que foi adotada, ela já é de baixo, então você já tem um projeto de carbono andando e está funcionando, então não faz muito sentido você tentar créditos de carbono por um outro modelo, porque a sua linha de base já é muito pequena, então você já está emitindo pouco. Se você trocar da compostagem para o biogás, você vai reduzir mais emissões, por exemplo? Se a resposta for sim, então talvez a gente tenha elegibilidade. Se a resposta for não, eu vou trocar 6 por meia dúzia, então você não tem um delta de carbono e, portanto, você não tem créditos. Não sei se deu para entender, mas vou chamar o Rafa aqui para completar ou tentar interpretar de outra forma, porque eu não sei se o PD dele é um PD de biogás de outra época, por exemplo. Rafa, você pode considerar essa outra hipótese? Eu entendi mais nessa linha até, viu, Cíntia? O que acontece é que, como o mercado voluntário existe já há muitos anos, né? A gente mesmo trabalha há mais de 15 anos nesse mercado. Ele ganhou mais projeção agora. Então, tem muitos projetos dessa tipologia que estão listados no CDM, que é aquele mercado foi o primeiro que surgiu, né? Um dos primeiros que surgiu, que é um mercado regulado relacionado ao protocolo de Kyoto. Tem muitos projetos que estão registrados ali. Como esse mercado não está hoje funcionando, ele está em fase de transição para os próximos anos, a depender de como vai ser a discussão na COP e nas COPs, né? Esses projetos que estão ali, que já têm um PDD escrito, já poderiam gerar crédito, você tem duas opções. Você pode ou migrar esse projeto para o mercado voluntário, e aí você precisa cumprir algumas regrinhas, mas não é tão complicado como fazer um novo projeto dentro do mercado voluntário. Ou você espera essa transição para um novo mecanismo, né, que tem sido chamado inicialmente de Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, que é o MDS ao invés do MDL. Então, teria essas duas opções. Em todo caso, se precisar, se a opção for aguardar, aí é recomendável até fazer ali um procedimento interno que a ONU pediu para fazer, para que os sejam elegíveis para essa transição, né? A gente pode ajudar também, né, nessa etapa. Complementando o que a Cíntia disse, o que a Cíntia disse não tem nada de equivocado, está tudo correto, tá, Cíntia? Corroborando com o que você disse até. Quando eu mencionei em compostagem,
que era uma atividade em que existem formas de compostagem ou situações em que a composteira também pode gerar eventualmente metano, né? Mas há um mais comum, enfim, que a gente conhece mais, que é aquela composteira que é aerada, e o que determina, eu usei o exemplo da composteira, o que determina a geração do metano é a situação ali, né? Se aquele dejeto está numa situação anaeróbica, ele vai ter a digestão anaeróbica que vai gerar metano, estando ele numa lagoa, ou num aterro, ou numa composteira profunda, enfim. É mais para complementar aí a resposta da Cíntia. Ótimo. Aí já acho que a gente já consegue responder a pergunta da Tawane Bites, que é quando tem operação casada biogás e compostagem, é favorável obter créditos de carbono? E aí a pergunta que eu já vou emendar, se eu já tenho um projeto que já produz biogás, já capta, já faz toda a queima, já evitou a emissão de carbono, é possível ainda gerar crédito de carbono? Então, são duas perguntas em uma. Tá, posso puxar essa também, aí o Sávio pode me complementar também. Okay. Quando você tem duas rotas de redução de emissão, uma biogás e outra compostagem, você pode gerar crédito de carbono também, só que são sempre dois projetos diferentes. Você vai, ou você conjuga isso em um único projeto, você consegue, é possível fazer isso, mas ainda que você esteja conjugando, é como se você estivesse fazendo dois projetos em um só. É sempre duas metodologias que você vai precisar utilizar, tá? É muito comum nos projetos de aterro que tenham duas metodologias conjugadas, né? Hoje em dia até ela virou uma só, mas a CM001 ela é uma metodologia de captação de biogás de aterro e que também, junto dela, aproveitamento energético a partir da queima do biogás. Se você, por exemplo, produz biometano, aí é uma outra metodologia, porque o biometano você está substituindo na ponta, no fim das contas, algum uso de energia a partir de combustíveis fósseis. Então, é sempre pensar em rotas de descarbonização. Cada rota é um projeto, é uma metodologia, mas sim, é possível fazer. Se é favorável, ele vai ser favorável se economicamente a gente vê na planilha ali, se fizer sentido, né? Às vezes, um incremento da compostagem vai só trazer mais complicação ao processo e não vai gerar tanto crédito, não vale tanto a pena. Mas essa conta que a gente fez. Certo? Sim. Ótimo. Certo? Sávio, quer complementar alguma coisa? Nada mais, Rafael, acrescentaria só o ponto da outra pergunta já, né, sobre o tempo, né, da operação, que sim, existem limitações, né? A gente não pode pegar uma planta de 10 anos atrás e operar um crédito hoje no biogás, por exemplo. Então, sim, a gente vai precisar de uma limitação, que hoje a gente está olhando para aproximadamente 2 anos, né, que a gente consegue, inclusive, desenvolver o projeto a tempo de auditar antes de passar o prazo, né, da auditoria da certificadora. Então, plantas acima de 2 anos para 3, a gente já começa a não ter tempo hábil para fazer o desenvolvimento de um PDD e colocar a listagem desse projeto para a certificadora e auditoria. Então, se a planta entrou em operação em 2021, entre 20 e 21, a gente não conseguiria hoje mais. Já não dá mais tempo porque já está evitando e não gera o investimento, o crédito que vai ser gerado não vai gerar. Adicionalidade, daí tem vários atributos, né? A adicionalidade financeira disso já é viável, em tese se paga sozinha, o crédito não vem como elemento de transformar essa rota em uma nova rota de geração da energia e também da redução da emissão, e, enfim, são várias teses que a gente precisa estabelecer. Aí vem aquele ponto de uma reunião que a gente teve, né? Que eu perguntei para vocês quanto a quantidade para ser viável, né? Aí vocês respondem, como a gente também responde muito no setor de biogás, depende, né? Cada caso é um caso, né? São várias situações que podem ocorrer ali numa planta, num projeto. Você vê até combinações de rotas, vocês vão analisar. Quem trabalha com crédito de carbono analisa caso a caso, né? E entende a realidade daquele projeto, daquela região. Até complementando, Leidiane, sobre o fato da tecnologia ser utilizada, né? O próprio resíduo, né? De onde vem, como ele se comporta numa situação de digestão, a codigestão, processo de mistura, temperatura, enfim, isso obviamente... A codigestão também pode... São vários fatores que afetam, e naturalmente em um estudo de viabilidade de um projeto,
os nossos números vão sempre às claras aos clientes, né, com aspecto de estimativa, para que a gente cheque isso em loco, óbvio que no momento de fazer a validação desse projeto. Então, pensando em números, nós temos especialmente para dejeto de suíno e bovino as métricas, assim como para outros resíduos. E pensando no agro, a gente vai estar falando de número de animais, né? Então é o que eu hoje vou olhar com mais velocidade, até para que a condução de um estudo de viabilidade não demore tanto, né, para os nossos parceiros e clientes. Nós vamos estar olhando o número de animais hoje, né? Quando vai para, obviamente, aterro, aí tem que olhar número de, né, volume de lixo metro cúbico por dia, ou mês, ou ano, né? Então, isso tudo é determinado, sim. E tem como a gente sabe que é caso a caso, mas tem como vocês nos passassem um pouco faz sentido a gente falar de crédito de carbono para produtor de pequena e média escala? A gente sabe que também pequena e média escala, o que é pequeno no Mato Grosso pode ser grande no sul do Brasil, é um termo assim, então se vocês puderem passar alguns números para a gente, assim, para quem gera biogás para autoconsumo, por exemplo, é viável. Então, mas basicamente, passem para a gente alguns números para o público ter noção mínima de se vale a pena eu ir atrás dessa informação ou não. Isso não cabe no projeto que eu já tenho ou que eu estou planejando. Tá, eu posso até começar aqui, Rafael, daí também se você, né, sentir que deve adicionar, por favor. Eu colocaria 3 pontos principais aqui. Foi um ponto que a Vanice trouxe, a expansão de número de plantas e a capacidade ou porte delas em relação ao sistema de saneamento e das indústrias de alimento. Responde a sua pergunta, Lidiane, sobre pequenos produtores podem entrar ou não. Ou seja, a gente está falando de pequenas plantas, é exatamente o que o estudo está mostrando, que a gente tem um grande número de plantas em expansão no Brasil, só que o atendimento disso, pensando no todo, ainda assim é em terceiro lugar, né? Então, sim, a resposta é que é possível, sim, estar em pequenas propriedades. E quando eu falo pequenas propriedades, já pensando em Brasil como um todo, são as do Sul mesmo, Paraná, Rio Grande, Santa Catarina, isso é possível. Inclusive, temos cases, né, relacionados a esses estados, né, implementados, que unem alguns produtores. E aí eu gostaria de entrar no outro ponto, antes de responder sobre números, que é o agrupamento desses produtores, né? Em função dessa dificuldade que é operar individualmente, não existem problemas, obviamente cumprindo com os requisitos técnicos, em agrupar esses produtores a um mesmo projeto. Óbvio que aí eu preciso entender se a tecnologia, o formato de fazer está sendo minimamente convergente, né? As tecnologias precisam ser similares. Então, é um outro ponto que eu gostaria de adicionar para cumprir, às vezes com dificuldade que seja ter uma fazenda sozinha gerando aquele projeto. Em geral, é isso que vai acontecer. Então, a fazenda é pequena, dá sim de fazer, só que, eventualmente, precisaremos agrupá-la, tá? E o outro ponto em relação a números, né? Hoje, quando olhamos para a bovinocultura e suinocultura, os grandes números mágicos aí são na ordem de 500 cabeças de gado e aproximadamente 3.500 cabeças de suíno em terminação, aí pensando em um número médio anual, tá? Legal. Então, eu preciso que essa capacidade de suporte de plantel seja mantida, e hoje esses números nos dão condição já de condicionar esse projeto a uma fase 2, que seria, vamos estudar o agrupamento dele na região ou vamos conduzi-lo individualmente, em função também da geração de crédito, mas também do preço desses créditos no mercado, né? Então, Sim. A viabilidade financeira passa perto desses números, 500 para bovino a mais e 3.500 para suíno a mais, tá? Só para entender, 3.500, estou bem aqui no sol. 3.500 suínos em terminação, talvez viabilize um projeto até individualmente, nem em agrupamento, isso? É possível. E talvez, Vai se for de agrupamento... região. Perdão. Aí o agrupamento, em função do nosso modelo de parceria, eu também já tenho as escalas, né? De, às vezes, 2.500 entram, 2.000, aí o que vai mudar no caso do negócio é a relação de ganho da Future Carbon, né? Então, isso está equilibrado hoje, é bem para o fácil de público chegar. Gravar na faixa de 3.000 suínos em terminação, vale a pena, né? Ali, 2.000 começa a valer a pena conversar e se agrupar vários produtores aí na mesma região, ótimo. Perfeito. E quando você fala do gado, é vaca leiteira? Leiteiro ou de corte com as condições de calçamento dos pisos para direcionamento à lagoa, tá? Agrupando, então, né? Gado aí de você vai ter que ter... extensivo, não, né?
Exato, aí não, infelizmente não. E aí você pode repetir o número de gado, por favor? Aproximadamente 500 animais para cima a gente começa. Para o sul do Brasil é um porte já considerável, Isso, nesse né? caso a gente vai estar olhando Goiás, Mato Grosso, alguns estados Minas, né, também. Exatamente. Tá ótimo. Mas ok, obrigada por passar esses números, que a gente sabe que varia muito, mas é bom para o público ter essa noção. E aí eu queria já trazer o próximo passo, que vocês também já estavam falando, né, sabe, de cases. E tem a pergunta do Charles, que faz exatamente essa pergunta. Então, assim, na prática, né, hoje, tem projetos certificados ou envios de serem certificados nesse mercado voluntário atual, né, nessa nova fase, e como está essa percepção em relação, então, do que a gente está falando, no agro, né, especialmente no tratamento de dejetos. Então, vocês têm algum caso para contar para a gente? Vocês podem detalhar um pouco como está essa realidade e o que está avançando? Penso que sim, né, Rafael? Acho que o nosso case do Paraná assim, é um projeto de escala também, né? São pequenos produtores. Hoje somam 13 em agrupamento. Olha só que interessante, né? Foi acessível, né? Se tornou acessível em função do tamanho da planta e do projeto de expansão, inclusive da operação. Ele é um projeto em parceria com um grande centro que trabalha, né, nessa área de biogás, né, e na área de energia também, onde ele está hoje anexo. E ele é um projeto em Toledo, né, no Paraná, já passou pela sua primeira auditoria, estamos aí nas vias de revisão de documento com os auditores, né, a inclusão eventualmente de uma metodologia anexa, né, como o Rafael comentou, em alguns casos é possível combinar a metodologia, e nesse caso precisaremos, em função do resíduo que está sendo direcionado para esse biodigestor, ser, além do dejeto, fonte do animal em si, né, o animal quando em carcaça, então você precisa usar uma abordagem diferente. E ele é um projeto, a gente considera hoje um projeto médio, né, vamos dizer assim, para a área de biogás, e viemos evoluindo agora a área dos cerrados, né, então muitas oportunidades sendo visualizadas e agora em momentos finais de negociação em Minas Gerais e Mato Grosso, né, além de outras também no Paraná, Rio Grande do Sul, né, mas hoje esse seria um case que a gente inclusive vem operando, vem fazendo as auditorias e vem trabalhando as consultas públicas para toda a região entender o que é o projeto, e todos os agentes que poderiam estar relacionados a esse projeto entendam o que ele significa, né? Então é mobilizado, né, algumas ações nesse cunho de comunicação também do projeto, né, com todos os stakeholders da região. Enfim, além de outros projetos que a gente conhece anteriormente, mas dentro do nosso portfólio, colocaria isso como destaque, pensando nos dejetos animais, além de N outros que o Rafael conduz aí na área de energia para aterros também, que é um outro universo já, né? Só complementando a resposta, porque ela perguntou sobre como que o mercado está vendo, né? Esse é um tipo de projeto e de crédito de carbono que é muito bem visto no mercado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, o mercado de floresta vem sendo muito questionado. O que a gente encara como até natural, acho que é um importante passo até para o amadurecimento, de nivelamento de informação de todo mundo, mas afugentou um pouco os compradores, né, em um determinado nível. E o mercado de biogás tem capturado esses compradores, né? Tem sido ali uma saída para eles. A gente tem percebido que há uma procura maior do mercado comprador para projetos relacionados a metano. Eles gostam muito de metano. É uma agenda interessante internacional. Então, a gente percebe que há sim um aumento de demanda para esse tipo de projeto. E são projetos legais porque tem muito envolvimento de comunidade, né? Muitas vezes pequenos produtores. Então, o que o comprador quer, no fim das contas, é estar associado a algum projeto que não tenha só o carbono envolvido, né? Que tenha ali algum outro benefício, que seja, por exemplo, o Sábio citou a parte de fertilizantes, né? Você acaba produzindo um fertilizante ali, você tem já um outro benefício ambiental associado a ele. E se você está numa comunidade que você pode utilizar aquele recurso ou fazer algum outro projeto até associado ao projeto de carbono,
isso agrega muito valor, captura valor no mercado para o crédito, né? Muito bem visto. Perfeito. Cíntia, você quer trazer algum ponto? Se eu puder colocar meus 20 centavos em complementação aqui, olhando para os números gerais, a gente tem estudos como da BofA Global Research, que é uma securitizadora internacional, então a gente está vendo o mercado financeiro olhar para isso, e eles fizeram um grande levantamento em 21, olhando para os principais padrões de certificação internacionais e os projetos no Brasil. E eles identificaram que hoje no Brasil a gente tem cerca de quase 60% dos créditos estão em floresta, a gente tem cerca de 35% em energias, mas projetos nessa área de gestão de dejetos e resíduos do agro são menos de 1%. Isso significa que o que a gente tem é um oceano de oportunidades a explorar. Então, é aqui que está a próxima grande fronteira, porque a gente já tem as metodologias, a gente já tem a tecnologia, o que falta é realmente implementar. Então, talvez esse seja o melhor momento para destravar essa agenda, porque ela tem grande potencial. E aí, complementando com dados também de outro estudo de uma agência internacional, a Forest Trends, focada, né, a Ecosystem Marketplace da Forest Trends, que é focada em carbono especificamente, ela traz que os créditos do agro são os mais valiosos. E quando a gente leva a energia, que também é um subproduto, algumas das metodologias que tratam de biogás e biometano vão levar para essa área de energia, ele passa a ser tratado como um crédito de energia renovável. Entre todos os créditos de energia renovável, ele também é o mais valioso. Justamente porque, além dessa agenda que o Rafa já colocou, que o metano está sendo muito valorizado, principalmente depois da última COP, que teve um protocolo específico para metano, né, a Conferência das Partes Internacionais, a gente também tem muito pouco crédito. E aí se aplica a lógica de oferta e demanda. Então, como ainda temos poucos projetos, esses projetos são muito valiosos. Porque eles têm essa característica de ser de metano, de envolver comunidades, de ter alta integridade, de estar ligado à tecnologia, de ter metodologias robustas e já testadas. Então, tem uma série de atrativos que esses projetos têm e que tornam eles muito interessantes para o mercado. Ótimo. Acho que esses pontos todos que vocês trazem, esse potencial de mercado, é bem importante a gente entender como isso vem se desenvolvendo e essas possibilidades que vêm surgindo à frente para a valorização do serviço ambiental de tratamento de dejetos e de produção de energia renovável, né? Então, esse tema de carbono, de descarbonização ligado a biogás e dejetos é nesse caminho, é mais uma possibilidade de geração de renda, claro, com as suas particularidades. E eu queria trazer, são mais duas perguntas do público antes da gente ir para o encerramento, que a gente já está passando de 1 hora, né? Tem duas perguntas relacionadas, eu até vou colocar aqui rapidinho, duas perguntas relacionadas a RCU e aterro, não é o foco do webinar, mas acho que vale a pena a gente tratar, porque dos projetos, dos créditos de carbono hoje no Brasil, muitos são gerados de aterros, né? Ainda há vários projetos de aterros gerando crédito de carbono, então tem essa pergunta do BARD, TV Lixo 2020, que é sobre se 100%, como que para calcular crédito de carbono de RCU, a gente não vai entrar especificamente, não vai dar para responder a sua pergunta diretamente, e a do Tiago Silva, de qual é a experiência em aterro, com aterros e biodigestores. Então, se vocês puderem rapidamente dar uma pontinha assim, de como que vocês estão vendo também esse potencial do mercado de carbono para a questão de resíduos sólidos urbanos e esgoto, o público gostaria. Legal, posso começar. Tudo que eu falei sobre o mercado olhar para o metano, né? Hoje tem um foco maior para a saída de liquidez de créditos em relação ao metano, tem uma camada mais forte ainda para a RSU. A agenda de resíduos sólidos urbanos é uma agenda assim, foco internacional. É um problema a ser endereçado internacionalmente, e isso fica claro nas discussões que a gente observa e algumas vezes participa.
e que é um problema a ser resolvido, e esse é um dos motes das empresas que estão atrás dos créditos voluntariamente, né? Aqui, quando a gente fala de liquidez de mercado, procura de crédito, sempre que a gente está falando da área do mercado voluntário. Porque quando entrar o mercado regulado nacional, aí vira uma commodity, porque todo mundo vai virar uma coisa só, o preço vai ser mais ditado pelo mercado mesmo, de oferta e demanda de projetos únicos, né? Não vai ter uma diferenciação entre qualidade de projeto ou não. Essa é a tendência, né? Quando a gente fala sobre o mercado voluntário, sim, o aterro tem uma excelente procura, assim, inclusive é o que a gente mais observa, tá? Aqui na Future Carbon. Talvez até porque projetos de aterro são de grande escala, produzir uma quantidade considerável de carbono, de metano, então a gente tem um elemento sobre isso. Talvez é mais fácil, atualmente, você produzir crédito de carbono de aterro do que da pecuária? Mais fácil por questão de volume, né? Isso, com certeza. Você, em um projeto, você gera ali cerca de 100 mil toneladas em um aterro, né? Enquanto você precisa de um esforço muito maior, técnico, tecnológico, para poder ganhar escala em projetos de suinocultura. E isso influencia no mercado, porque o comprador do mercado voluntário, ele busca estar associado a um projeto, associar a sua marca ao projeto. Então, ele vai fazer uma due diligence do projeto, ele vai olhar se o projeto tem algum problema regulatório, algum problema de compliance, e ele faz todo um trabalho que ele gasta energia para se envolver com aquele projeto. É melhor que ele já pegue muitas toneladas a partir dele, né? Já pegue muitos créditos a partir dele. Senão ele vai fazer todo esse trabalho de formiguinha. Isso é um dos elementos. Tá? Por isso que o de aterro, somado ao fato de que é uma agenda global importante, acaba tendo bastante atratividade. Então, a gente cai quando a gente fala de crédito de carbono de biogás atualmente, quando a gente está falando de voluntário, no mercado voluntário, a gente cai um pouco na questão sempre de escala, de qualquer mercado, de qualquer produto, né? Projetos de grande escala sempre acabam tendo mais viabilidade, mais atratividade do que de pequena escala. Só que a gente tem muito mais, como a Vanice mesmo colocou, muito mais projetos de pequena escala e atuais e potenciais de biogás no Brasil, e demanda um trabalho, o Oceano Azul, foi que a Cíntia falou? Um Oceano Azul, né? É um trabalho grande de inserir, analisar esses projetos todos, mas é um potencial importante. E aí, talvez por isso que às vezes a gente se pergunta, né, mas por que tem bastante crédito de carbono sendo gerado em aterro, já sendo gerado em aterro, e por que a gente não vê tantos projetos nesse novo momento do mercado da pecuária, né, dos dejetos? Então, é muito por causa dessa questão de escala e todo o trabalho que dá, mas é um potencial imenso, e quanto mais a gente, se realmente o mercado seguir as tendências da questão da descarbonização e de avanço do mercado regulado no Brasil, provavelmente vai passar a ser cada vez mais viável essa geração de crédito de carbono, né? Eu queria trazer a última pergunta do público, que é do Claudinei Almeida, também está sempre com a gente. Se a gente tem certificadoras para projetos de crédito de carbono no Brasil e quais são elas. Cíntia, você podia responder essa pergunta? Por favor. Claro, obrigada pela pergunta, Claudinei. Não é que não existam certificadoras no Brasil, mas hoje, como a gente está no mercado voluntário, grande parte dos compradores estão fora do país. Então, se você quiser acessar esse mercado internacional dentro do voluntário, faz muito mais sentido você estar dentro das regras do jogo internacional. E é por isso que, na Future, por exemplo, a gente só trabalha com padrões internacionais, inclusive o Social Carbon, que foi criado no Brasil, mas hoje tem a governança em Londres, né, baseada em Londres, e é um padrão internacional, tem projetos em Turquia, em China, enfim, assim por diante. Então, uma certificação brasileira, ela vai passar a fazer mais sentido no momento que a gente tiver um mercado regulado efetivamente por lei operando no Brasil, que é algo que a gente deve ver desenrolar em breve, e a gente já houve algumas conversas de que isso pode acontecer
inclusive com apoio institucional de grandes organizações como Embrapa e etc., olhando para esse setor do agro. Então, a gente pode ver isso mudar no futuro, mas hoje eu não trabalharia com certificadoras nacionais por conta do contexto do mercado. Nada contra elas tecnicamente, mas o contexto do mercado pede realmente algo que seja mais transicionável. Devolvo para você, Leidiane. Não, perfeito. Acho que respondeu essa pergunta, né, Claudinei? Espero que tenha ficado mais claro. E também depois eles estão disponíveis, mande mensagem para o LinkedIn, para a Future também, que os convidados podem responder. Última perguntinha aqui para o Sávio, né, do Alexandre. Vou colocar na tela. Renata já colocou, desculpe. Do Alexandre Cassinelli da Cruz. No agro, há algum risco de dupla contagem de carbono, Sávio? Com certeza, assim, é um dos papéis da Future Carbon, né, trabalhar para que isso não aconteça, né, Alexandre? Que ótima pergunta, porque, assim, nós temos várias fontes da emissão desse metano, desse carbono, etc. E se a gente não tiver o caráter técnico ali bem aguçado, cuidado, a gente pode ter sim. Especialmente quando a gente fala de agro, provavelmente aí falando também até da parte de produção agrícola, isso se aparece com mais frequência, né? Você hoje computar ou não computar a incorporação de um carbono de uma cultura no solo, ou não considerar o inventário da emissão de uma fazenda para contabilizar esses descontos do balanço, você tem a chance de ocasionar uma dupla contagem. No caso de floresta, da mesma maneira, né? Se nós estivermos fazendo um projeto de floresta em uma área pública, a gente estaria falando que a gente está emitindo 2 créditos, vamos dizer assim, né? Porque a nação reduz a sua emissão em função dessas áreas e a gente estaria gerando um crédito, a dupla contagem. Enfim, então são várias formas de ocorrer sim, por isso tem que ter um cuidado, um crivo técnico bastante aguçado ali, tá? Perfeito. Dupla contagem é um assunto bem importante, né? De ser trabalhado, discutido, para a gente garantir a lisura, né, e a confiabilidade desse mercado que vem crescendo. Acho que esse é um ponto importante. Lucas, vou deixar essa pergunta, não posso mais seguir. Você falou de inteligência artificial para monitorar, mensurar, prever os dados. Envia essa pergunta depois para a gente passa para os convidados para te responderem, tá bem? Eu vou passar agora para cada um de vocês deixar uma mensagem final muito, muito rápida, 30 segundinhos, e vou chamando. Então, primeiro, vou começar com o Rafael. Que mensagem você queria deixar? Quer deixar algum ponto que você queira destacar, Rafael? Acho que como mensagem final, assim, a gente tem um papel aqui na Future Carbon de muita responsabilidade, eu vejo, assim, né? Então, eu fico muito contente de poder ter essa oportunidade de fazer parte desse grupo, né, de seleto da Future Carbon e do time da Amplo, né, que tem uma projeção de mercado super importante, e a gente cuida muito das informações, assim, né? A gente trata das informações com muita responsabilidade, porque é um mercado que hoje tem muita projeção e muito se fala. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com aquilo que a gente transmite de informações, tá? Mas super animado aí com começar logo o nosso curso. Espero contar com todos aí. Ótimo, obrigada, Rafael. Sávio, por favor, qual que é a tua mensagem final que você gostaria de deixar para o público? Agradeço todos que participaram até agora aqui, os que entraram e às vezes eventualmente precisaram sair, mas que espero que estejam conosco, né, no curso. Vai ser bem interessante fazermos essas trocas. O Rafael bem trouxe o nosso cuidado com a reputação, a integridade dos projetos. Isso é o pré-requisito para estar aqui dentro da Future, né, as pessoas que estejam nessa responsabilidade. Então, a gente vai transmitir um pouco disso, das nossas experiências, né, dos números, né, para todos os interessados. E, naturalmente, eu venho sempre dizendo que essas evoluções do mercado de carbono e do biogás vem trazendo novos profissionais para o setor, novas tecnologias, e certamente a capacitação dessas pessoas é muito importante para que a gente não cometa equívocos de setor, né? Então, acho que, assim, seria de grande valia ter vocês conosco e a gente entregar o máximo que a gente puder aqui para a gente compartilhar de um mercado mais organizado e mais competente, né? Então, espero todos vocês também que puderem participar conosco do curso. Obrigado. Obrigada, Sávio.
Cíntia, deixa sua mensagem final, por favor. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez, em especial à audiência e aos que colaboraram aqui no chat, trazendo suas perguntas. É tão importante a gente ter essas conversas para continuar avançando e desmistificando esse tema que é super importante, interessante e urgente. A gente precisa aproveitar as oportunidades e entender os desafios de forma consciente, e por isso eu queria mais que tudo agradecer a Amplum pela parceria e por nos ajudar a colocar esse primeiro produto dela no ar. Então, espero ver muitos de vocês aqui em breve na estreia do nosso curso. Obrigada, Cíntia. Vanice, agora é você, por favor. Vamos lá, obrigada, público, obrigada, Rafael, Sávio, Cíntia, pela confiança em estar aqui com a gente, compartilhar tanto conhecimento assim. E ao público, busquem conhecimento, acho que a Cíntia falou muito bem, precisamos desmistificar essa temática, apagar, né, os fantasmas do passado, né? Eu acho que hoje já se tem muito mais conhecimento e muito mais informação disponível, e sim dá para aproveitar, né? Eu acho que o Sávio e o Rafael assim, puderam colocar aqui que a agropecuária pode sim aproveitar, né, desse mercado e fazer com que seja mais um apoio, né, na produção do biogás aqui no país. Exato, perfeito, Vanice, obrigada também. E eu queria deixar a mensagem minha, assim, que é a gente entender que esse mercado de carbono, a gente está falando, né, há no mínimo 2 décadas, 3 décadas desse tema, já tiveram vários momentos, dependendo da região do Brasil que a gente vai, a gente vê até traumas, né, porque deixou alguns legados, algumas heranças ruins, biodigestores abandonados, tudo isso é porque é um mercado ainda em desenvolvimento, é um mercado que o produto final, o crédito, tem variação de valor, então quem entra tem que entender todos os passos, riscos, possibilidades, entender exatamente onde está entrando. Então, por isso que a gente, sabendo, né, de todo esse potencial, de toda essa discussão que está acontecendo no mercado voluntário internacionalmente e agora na possibilidade de mercado regulado brasileiro, a gente achou essencial a gente ter esse curso no portfólio da Amplum junto com a Future, porque a gente precisa entender mais do assunto exatamente para fazer esse mercado dar certo, gerar recursos e gerar benefícios para a pecuária, para o agronegócio, para o setor de tratamento de resíduos e dejetos, para o setor de biogás e de energia. Então, a gente precisa entrar nesse setor sabendo, nesse mercado, sabendo como fazer. Precisamos de mais profissionais que entendam, e aí a gente vai entrar seguro, né? Tendo uma massa crítica, debatendo o assunto. Então, por isso que a gente acha tão importante, sem grandes promessas, sem grande, né, bala de prata, não tem. Cada caso é um caso, olhando a realidade, pés no chão, para a gente conseguir gerar mais essa renda, esse benefício com o potencial, né, de redução de emissões de carbono pela produção de biogás e biometano. Então, esse é o objetivo desse webinar, que a gente quis compartilhar conhecimento com vocês e também já, né, lançar o curso que a gente vai ter. Independente disso, a gente agradece, independente de vocês estarem com a gente no curso ou não, a gente está muito feliz que vocês estiveram conosco até agora, 34 pessoas aqui com a gente nessa transmissão até agora, que seguiu um pouquinho mais do que era esperado. Agradeço imensamente a equipe da Future pela confiança, na equipe da Amplum por tocar esse projeto com a gente, né? Abraçar e operacionalizar todo esse processo. E a gente pede que novamente vocês curtam essa live para que o vídeo alcance mais pessoas, sigam as redes sociais da Future Carbon e da Amplum para entender cada vez mais sobre o assunto. A Future Carbon também gera muito conteúdo sobre o tema, como um todo, de mercado de carbono. E dúvidas sobre esse tema, sobre o curso, sobre o tema, envie e-mail para a gente, contato@amplumbiogás.com.br. A gente também tem um WhatsApp, tem um QR Code que a gente vai colocar na tela. E é isso, gente. Novamente, a gente agradece muito a todos vocês por mais esse momento de estarem aqui com a gente, compartilhando conhecimento e experiências. Tá bem? Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a todos.